Estamos começando mais um Sexta de Boteco, um lugar para falar de boa gastronomia e também de cerveja. Eu sou Argentino Duarte e hoje estamos aqui com o Délio, dono do Cana Benta. Bom, então, queria que você contasse um pouco, antes do Cana Benta, contasse um pouco para a gente da sua trajetória até chegar ao Cana Benta. Bom, vou resumir bastante, mas vou falar o mais importante, né? A minha origem é mineira. Então, eu sou de... Então começamos bem o papo. Eu já sou nascido no Paraná, só que meus 4 avós são mineiros. Legal. Então, eu até tenho um restaurante italiano e todo mundo, às vezes, me pergunta 1000 vezes, né? Eu falo, não, eu sou mineira. Meus 4 avós são mineiros. Então, minha cultura, meu jeito é de mineiro. E é um mineiro meio do brejo, né? Que eu falo, o carioca do brejo. É de Juiz de Fora, minha turma. Quase Toda de Juiz de fronteira. Fora. Então, todo mundo torce para os times do Rio. E essa cultura de boteco, tanto de Belo Horizonte quanto de Juiz de Fora, ali, a gente preserva muito, gosta. E minha origem de boteco mesmo é mineira. Ah, legal. E o Cana Benta é um bar com inspiração mineira. Ah, interessante. E como é que surgiu a ideia do Cana Benta? Veja, eu fui viajar, fui estudar em Londres, e lá em Londres Londres é famosa pela comida internacional. Porque Lá tem de tudo um pouco. e não tem a comida britânica, não é tão famosa, né? Sim. Então lá eu aprendi a fazer comida asiática, mexicana, aprendi a fazer japonesa, porque em Londres você tem essa comida internacional. O que aconteceu? Quando eu voltei para Curitiba, eu comecei a empreender. E eu me encontrei em Londres na gastronomia. Ah, legal, E daí, interessante. meu primeiro estabelecimento foi um boteco. Até famosinho em Curitiba, foi meu primeiro, chama Jacobina, Ah, Jacobina. na rua Almirante Tamandarelli. Eu abri em 2004 e eu, minha esposa e uma sócia. E tocamos uns 3 anos juntos, os dois. E o cardápio que começou foi esse cardápio de Londres, internacional. Então, o que tinha no cardápio? Tinha e tem até hoje, que é o mesmo. Então tem quesadilla mexicana, tem os tailandeses, macarrões tailandeses, tem alguns pratos também coreanos e de outras nacionalidades, como bife à parmegiana. Bem diversificado mesmo. Bem diversificado. Esse era o cardápio internacional. E o almoço é um almoço típico brasileiro, que é essa minha raiz de boteco brasileira. Então, o que eu tenho lá? O que eu sou melhor e que eu mais gosto de fazer, que são os miúdos, né? Então, tem dobradinha, tem fígado acebolado. Então, esse almoço, que é o do PF brasileiro, foi o primeiro começo meu. E passou uns tempos e eu resolvi seguir a carreira solo. E minha esposa ficou com o Jacobina. A gente fez um acordo comercial. Ela ficou com o Jacobina e eu fui abrir o Cana Benta. E daí que eu comecei nos botecos, né? Que foi o Cana Benta. Cana Benta foi o primeiro, depois do Jacobina. Exatamente, em 2007. 2007. Esse foi o boteco. Ela ficou com o Jacobina, que é um bar muito bacana, eu gosto muito. Ela continua até hoje com o Jacobina? Isso, continua lá. E eu abri o Cana Benta em 2007. Um em 2004 e outro em 2007. E os dois têm essa temática, né? Que é da antiguidade. Coisas antigas que os mineiros gostam muito. Aqui, né? Os mineiros gostam muito de antiguidade, assim, das fazendas, da roça, né? Eles chamam de roça. Então, tem uma parte ali que chama de granja, né? As chácaras eles chamam de granja. E eles chamam de roça. Então, a gente que é da roça gosta dessas antiguidades. E o mineiro também é um pouco apegado, não joga nada fora e vai guardando essas Vai guardando tudo e vai fazendo tudo como... Exatamente. Uma mobiliazinha do E bar. tanto o Jacobina quanto o Cana Benta tem essas antiguidades, que serve de decoração, serve também para as pessoas puxarem assunto e relembrar e contar uma história antiga. Então tem coisas da fazenda, das mercearias. Tanto Jacobina. Antigamente Jacobina ali era o bar do Dante, famoso. Também era ali antigamente. E era uma mercearia, quanto Cana Benta também era uma mercearia.
Então, aquelas prateleiras, assim, é de mercearia, né? Essas conservas de mercearia também. Então, quase como seus antigos empórios. Isso, empório, mercearia, boteco, sempre com essa exatamente. A gente também lá no Rio, acho que em Minas também chama de copo sujo, pé sujo, né? Você tem sempre o pé sujo. Boteco, simples, coisa simples, não, sem muita sofisticação. É daquele bar que pra você chamar o garçom, você tem que gritar, pegar pelo braço, senão ele... Tem que conquistar o garçom. Claro, se ele estiver mal-humorado, ele não vai na tua mesa, você tem que agradar o garçom para ser bem atendido. E assim boteco e o Canabenta é desse jeito. E a gente vem fazendo muito sucesso. Já estamos quase 20 anos, mas dessa forma, informal e simples. E aí depois vocês abriram outros Canabentas em outros lugares. Sim. O Canabenta tem uma história bem... Apesar desses 18 anos, tem gente que acha curta, tem gente que acha longa, né? Essa semana reabriu em Curitiba o Bar Stuart, né? Com acho que mais de 100 anos. Então, os meus 18 anos aí fica no chinelo. Fica pequenininho, fica bem simples. Mas a gente tem muita história ali e essa história ela vem crescendo e vem mantendo. E eu tive uma fase ali que foi na pandemia, que não sei se ia falar disso, mas é a parte que talvez marcou mais o Canabenta, foi que eu me desesperei. E eu coloquei... Você e todo mundo, né? Eu coloquei, se botar na rede social ali, alguma coisa como dono de bar, doa o bar, tá dando o bar. E ficou famosa essa história, foi um pouco estratégia de marketing, mas eu precisava, realmente era... Chamar atenção também, de alguma maneira. Eu precisava alguém para me ajudar. E eu falei, se for o caso, tudo tem que ser colocado no papel. E eu chamei a imprensa, né, alguns jornalistas-chave, e falei, eu tô dando o bar, não quero mais, não cansei. Eu não sei, essa pandemia era para ficar 1 mês, 2, 3, aí ficou 1 ano, 2 anos, ou 3 anos. E a gente pagando conta, né? E a gente pagando conta, pagando aluguel, pagando tudo. Eu falei, eu vou dar. Eu já tinha a cantina do Délio, que trabalhava muito bem no iFood. Foi muito bem. O Canabenta nem tanto. Então eu falei, eu vou dar. E daí nisso apareceu um sócio, um amigo. Apareceu muita proposta indecente. Imagino. Muita proposta indecente. É como um bar conhecido, imagino que muita gente repercutiu bastante. Não parava. Daí eu falei, não, gente, mas não adianta você pegar o bar. Aqui tem um passivo aí de pelo menos uns 300 mil reais, que você tem que ter esse dinheiro, tem que pagar os funcionários, os fornecedores, você para fechar uma empresa, para tocar uma empresa. Para fazer giro. Fazer daí eu comecei a analisar as propostas e 99% foram ridiculamente indecentes. Tem alguma assim especial que chamou a atenção? Sim. Você mais fora da curva? Boa pergunta. Eu não ia falar, não, mas essa foi a pior de todas. Me procurou um advogado que era especialista em calote. Olha. E ele falou, olha, a gente pode dar calote em todo mundo, não paga ninguém. Nossa. A gente só muda o CNPJ, muda o sócio aqui e eu vou ser teu sócio. Eu falei, nossa, tô bem de sócio, né? Ele me fez uma proposta para dar o calote em todo mundo. Eu falei, não vai ser possível, eu não consigo dormir desse jeito, não vai dar. É complicado. E ainda mais ter um sócio como você, né? Eu pensei, não falei. E falei, não, de jeito nenhum. E daí veio uma pessoa até muito conhecida em Curitiba, que já trabalhou na Ambev, na Heineken, é o Lincoln. Ele é do grupo Mustang. Sim. É um professor. E ele veio, analisou a minha situação como amigo e falou, meu amigo, você está mal, mas não está tanto. Eu vou analisar os seus números, me passe seus números, o telefone do seu advogado, do seu contador, e eu vou analisar. Passou uma semana, ele voltou. Falou, Délio, eu falei com o seu advogado, falei com o seu contador e a sua situação não é tão ruim quanto parece. Eu vou querer ser teu sócio, a gente vai ser sócio. Eu falei, eu não quero mais nada. Toma, leva tudo. Leva porteira fechada, como dizem. Porque ele é uma pessoa de confiança, muita confiança. Já era seu conhecido? Isso. Então, meu e da cidade inteira. Tem muito nome. Não de pessoa rica ou milionária, mas de pessoa de confiança. Isso é importante. E ele veio, voltou dali uma semana, voltou com outra pessoa que eu não conhecia até então
e foi uma grata surpresa, que é o Glaucio do Bossa Nova. E daí os dois me fizeram uma proposta. O Glaucio e o Lincoln falaram, a gente fica com o bar, a gente viu aqui, as contas são facilmente negociáveis, a gente vai ficar com todos os funcionários, a gente vai ficar com o bar do jeito que ele é, o mesmo CNPJ, tudo. Mantém identidade, manteve tudo. Só que você não vai sair, você vai ficar com a gente. E aquilo foi uma honra muito grande. Eu me senti muito honrado, muito prestigiado, assim como até hoje eles me tratam com muito prestígio, com muita honra e me consultam para tudo. Claro, eu faço parte da diretoria, da administração, tudo. E são duas pessoas que eu sou muito grato. E falo isso sempre que eu tenho oportunidade, porque a gente conhecer pessoas boas, honestas, trabalhadoras, como eu conheci o Lincoln e o Glaucio, a gente tem que valorizar, né? É importante nesse meio de bar, é importante. Maravilha! E estamos muito bem. Aliás, bem melhor do que naquela época, eu digo assim, do que antes, né? Então, eles administraram, cada um tem uma especialidade, nós três, e estamos muito felizes aí nos nossos negócios. E qual foi a principal dificuldade na pandemia? Porque na pandemia todos os bares sofreram, né? Então, assim, mas qual foi a principal dificuldade para você? Principal dificuldade na pandemia, já que você pôs essa palavra, porque no dia a dia são muitas, né? Mas na pandemia é a questão que é difícil você fazer o delivery da comida de boteco, né? Você vai vender ali um hambúrguer. Daí as frituras... A comida de boa é fresquinha, né? Uma coisa ele tem que ser na hora. Não fica bom para você pedir no delivery. Então, essa foi a maior dificuldade. Como eu disse, eu tenho a cantina do Délio, um restaurante italiano, e na pandemia foi super bem. E até hoje me deixou uma herança boa aí do iFood. Eu sou muito grato da questão, não do iFood, da pandemia, né? E esse delivery foi muito bacana mesmo. Mas a comida de boteco já é mais difícil. Então, essa foi a complicadora. E outra, o Canabento, para quem conhece, pode até olhar nessa imagem linda que está aí, é um bar que tem ali seus 300 lugares, sei lá, 200, é muito grande. Ou seja, ele é um transatlântico. Para se manter então, assim, só com delivery é complicado. 20 a 30 funcionários direto ali, e para você fazer essa rescisão seria quase impossível para mim, e para você fazer essa... pagar esse aluguel também é caro, é uma esquina nobre ali da Rua Itupava, em Curitiba. Tudo isso é um transatlântico. Então, na pandemia, para eu desacelerar, eu conheci várias soluções na pandemia. Pessoas que fecharam, demitiram todo mundo e ficaram 3 anos com o bar fechado sem funcionário. Mas eu não tinha condições ali. Então, foi bem difícil, realmente, fazer delivery, fazer entrega, ficar com as portas fechadas. E com 30 funcionários ali. Mas conseguiu renegociar depois as dívidas? Porque muita gente... Tinha gente que não conseguiu renegociar com um patrão ou com alguma coisa e aluguel, essas coisas. Eu, por exemplo, eu passei 3 anos depois para conseguir pagar todas as contas do bar depois que a pandemia acabou. 3 anos é um bom número. Foi mais ou menos isso. Tanto impostos quanto funcionário a gente foi pagando sem problema nenhum. Mas... foram impostos, aluguel, foram uns 3 anos aí para conseguir reequilibrar tudo isso. Exatamente. E também a gente teve que fazer aporte, os 3 sócios, porque já tinha a conta estourada, e você sabe, o pior inimigo de um cidadão é o banco com os juros do banco, da conta de crédito, cartão de crédito é abusivo. Qualquer juros é complicado. Eu não desejo para ninguém. Deixar a conta estourada ou usar cartão de crédito, adiantar dinheiro de cartão, você vai se embananando. É complicado. Mas deixando um pouco a pandemia de lado, o nome Canabenta veio de onde? Exatamente do meu sobrenome. É Canabrava. Eu sou Délio Canabrava, é um sobrenome, eu digo, de origem mineira. Eu não achei esse sobrenome em lugar nenhum. Eu acho que deve ser uma tribo indígena. Às vezes eu vejo eu sou pescador, eu gosto de pescar. Eu vejo no Mato Grosso, eu vejo no Ceará, eu vejo em vários lugares. Tribo Canabrava, não sei o que Canabrava. Tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo, que era o João Canabrava. Cachaceiro, exatamente. Então, o Canabrava é o meu sobrenome. E quando eu fui montar o bar,
eu pesquisei algo... Eu queria registrar. Tem que registrar. Para você for abrir um bar, você tem que registrar o nome, porque você vai investir a sua energia toda em algo e tem que mudar depois. Complicado. Então, eu fui para Canabrava. Bar do Canabrava, Bar Canabrava, Canabrava. E já, pau. Em 2007 já estava registrado. É um resort em Ilhéus, ali, se não me engano, por ali. Na Bahia tem um resort chamado Canabrava. É um hotel. E é na mesma categoria, hotel, bares, restaurantes. Então... Aí pegou todas as... daí eu falei, é besteira, né? Aí meu assessor lá falou, é besteira. Hoje tem o Bar Canabrava aí, bem... A gente tem muitas cópias, né? Uma delas é esse. Só que ele vai perder na justiça, claro, esse direito do uso da marca Canabrava. Resumindo, eu falei, então cana o quê? Cana, porque eu sou cana, minha família tem vários cana, meu irmão é o cana, o outro é o cana. Eu falei, cana benta, alguém falou, às vezes nem fui eu, foi minha esposa, meu filho, sei lá. Cana benta, eu falei, muito melhor do que bravo é bento. E aí colocamos esse nome. Eu sou muito feliz com esse nome, ele realmente abençoa, né? E eu chamei um amigo para fazer a logomarca, ele colocou essa coroa, né, de santo em cima para abençoar. Então, foi dando tudo certo. O nome veio de Canabrava. Canabrava já estava registrado, a gente registrou daí Canabenta. Legal, interessante. E tem muita diferença do começo do bar para agora? Tipo, tirando a pandemia, porque, né, mas... Teve, mas não muito não, porque... A gente sempre teve feijoada, a gente sempre teve torresmo, a gente sempre feijoada é clássica desde o começo do bar. Tem uma meia dúzia de coisas que eu vou falar aqui, você tem desde que abriu. Né? As conservas, sempre ficaram em cima do balcão ali. Conservas, carne de onça, pão com bolinho, torresmo, feijoada. São os principais. Batata frita, né? A gente quer fugir, né? Eu sou designer, eu gosto de criar coisas. E daí você vai cair na batata frita e falei, não, eu crio coisas melhores. Mas não adianta, o povo gosta de mandioca frita, batata frita, o clássico funciona muito bem. Frango frito também. No começo eu tinha uma estufa bem grande com muitas cozidos, assim, miúdos, né? Como tem em Juiz de Fora, tem no Rio de Janeiro, essas estufas com bastante miúdos. Eu me considero especialista em miúdos, adoro todos, e sei fazer bem feito, né? Que é essa comida brasileira, né, de origem, de raiz mesmo. Mas é muito difícil vender. Daí, infelizmente, né, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Então, a gente tem que ser comercial. E daí não adianta você pôr o fígado acebolado, mesmo que em Juiz de Fora ou em Minas venda muito. Sim, tem outros lugares que vendem, mas não vende, é mais difícil. Você viver de dobradinha é difícil. Então... Tem que analisar o público que está aqui da região. Tem que ser. Então, aí tem uma pequena modernizada, ou ficou um pouco mais comercial, mas não tem outro jeito, né, cara? A gente tem que pagar o salário de todo mundo, tem que pagar o aluguel, tem que deixar as contas em dias, tem que melhorar a estrutura do bar, tem que pagar seguro para funcionário, seguro para casa, seguro disso, daquilo. O bar tem que sobreviver, né? Claro. Então, aí você vai colocando de forma que a conta feche. Isso é o que a pessoa fala hoje, acha tão bonita a palavra, né? Sustentabilidade. O bar tem que ser sustentável. Não adianta eu viver de ilusão ou pedir para outra pessoa pagar a conta. Eu que vou ter que pagar a conta mesmo. Então, a gente tem que chegar nesse meio termo, sempre fazer as contas e chegar numa equação que seja bom para todo mundo, para o cliente, para o dono do bar, para os vizinhos, para o fornecedor que vende, né? Fornecedor tem muitos que recebem antecipado, né? Não dá nem prazo. Mas a gente tem que seguir o jogo, né? Seguir dançar conforme a música. De todas essas contas para você no seu bar, o que é mais difícil para você? Veja. O mais difícil... Já que ele é um bar grande, com 300 pessoas, não deve, né, deve ter um... O mais difícil vai ser sempre o RH. Por quê? Porque é o mais importante, né? São as pessoas que cuidam. É o cozinheiro, é o garçom. Resumindo, né? Para duas equipes. É o cozinheiro e o garçom. Resumindo, então, eles têm que ser bem remunerados,
tem que trabalhar feliz e tem muita carga tributária, né? Então a gente tem que equilibrar isso tudo, pagar o governo, então bastante imposto, pagar o funcionário e daí acaba sendo a parte mais difícil. Eu acho que administrar essa parte de impostos junto com o salário é a parte mais complicada. Só que eu tenho um ditado: não adianta ficar chorando ou reclamando. Não adianta reclamar do governo. Então você tem que achar a solução para os seus problemas, solução para o seu bar, solução para a sua vida, para a sua empresa. Ficar chorando não vai adiantar em nada. Você está todo mundo passando pela mesma coisa. Claro. Então a gente tem que levar tudo na ponta do lápis. Tem que anotar tudo. Tem que fazer o preço correto. Sem desperdício. Sem desperdício. O cliente tem que ficar satisfeito. O funcionário, o dono, os três têm que sair satisfeitos nessa equação. E só tem um jeito, na ponta do lápis. Então, é importante ter um bom produto? É importante, depois disso, eu acho que em segundo lugar, fazer um bom marketing para trazer gente. E em terceiro lugar, você tem que ter tudo na ponta do lápis, porque senão a roda não gira. E daí você só vai vender uma vez, não vai ter gente para comer, você não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Ou vai perdendo dinheiro. Exatamente. A gente está falando de comida aqui, está passando algumas comidas, eu queria que você falasse um pouco das imagens que a gente vai botar aqui, dos seus pratos que você tem. Não, maravilha. Essa é feijoada? Água na boca. Tudo que eu vi aqui está muito lindo. Eu tenho muito orgulho e felicidade de estar com esse bar e de estar com essa equipe maravilhosa. A feijoada, como eu disse, está desde o começo. É um prato típico brasileiro, acho que é o mais típico brasileiro. A gente viaja muito, eu já morei fora, no Peru, já morei em Londres. E sempre que eu viajo, as pessoas falam da feijoada. É um prato delicioso, principalmente para quem gosta de miúdos, como eu. Eu não gosto da feijoada nobre. Eu até gosto, né? Mas eu prefiro ela com pé, orelha. E é um dos carros-chefes, né? No sábado, é claro. Carro-chefe lá é a feijoada. A gente tem bastante demanda, bastante procura. Vende muito bem no verão e espetacularmente no inverno. Mas ela é específica do sábado. É só sábado. Só sábado. Existe, né, uma tradição em São Paulo e tal, eles fazem na quarta também. Mas não, o Canabenta só vende no sábado. E você falou que gosta muito de feijoada, você falou que morou em Londres. É muito difícil achar uma boa feijoada em Londres? É muito difícil. Eu nem fui procurar, pra falar a verdade. Com certeza vai achar, vai sim. Mas o curioso foi que eu estava morando em Lima, no Peru, e o dono da casa era um engenheiro agrônomo, e ele me pediu para eu fazer um prato típico brasileiro. E ele citou o prato, o nome. Eu demorei um pouquinho para entender. Ele falou frejolada. Frejolada. E eu falei, eu faço a frejolada para você. E fui no mercado, achei pé, orelha, claro, isso tem em qualquer parte do mundo. Achei feijão preto. Mas sempre tem uns mercados brasileiros em algum lugar do mundo, você consegue achar as coisas fáceis. Também tem. E a feijoada é um orgulho nosso, é uma delícia mesmo. Tem mais alguma imagem? Caipirinha, né? Não pode faltar. Feijoada também acompanha nosso torresmo, que foi eleito o melhor torresmo da cidade. Então tem a caipirinha, tem o torresmo, é típico de Curitiba. Desculpa, de Curitiba não, do Brasil, é típico do Brasil e do Canabenta, né? O carro-chefe nosso, claro, é a caipirinha de limão. Legal o copinho também, diferente. Esse copo, como tudo na vida, assim, a gente não chegou a criar essa ideia, né? Aqui no Paraná tem um lugar famoso que tem isso há muitos anos. E quem for mais antigo vai lembrar, o pesquisador, na Ilha das Peças, ali perto de Paranaguá. Tinha um boteco lá que fazia com esses vidros de palmito. Legal. E daí foi típico de lá e todo mundo hoje faz. Não posso dizer que Curitiba foi o primeiro, que seria muita pretensão. Mas é típico de uma ilha do Paraná aqui, que é a Ilha das Peças, servir nesse pote. E eu acho 500 ml, assim, com limão, gelo, uma dose bem boa. Sim, né? Sem exagero. Tem mais imagens? A torre de batata também é um prato assim, bem difundido,
Gastronomicamente não é o que eu mais gosto, porque ela acaba ali ficando não tão crocante, mas a voz do povo é a voz de Deus. É instagramável, as pessoas adoram, vende muito, e quem sou eu para não colocar no meu cardápio, né? Sim. Então, a torre de batata, a gente frita uma batata fresquinha, mistura com queijo e bacon, coloca num anel, a hora que tira ela fica grudada no queijo. Vende muito, né? Mas ela não é a mais crocante. Mas, como eu digo, o cliente que manda, né? Se quer assim. Já viu bonito. Aqueles hambúrguer que tem um monte de cheddar, nossa, vem tudo melecado assim, você pega esse negócio. Então, grudando. A gente tem que fazer muito essa leitura. Se está vendendo bem, as pessoas gostam. Sim. Eu não acho justo eu falar que eu não faço. Eu sou um pouco conservador de um lado, mas até essa frase, ela tem os dois formas de analisar, né? Mas eu acho que o cliente é que manda no meu boteco. Eu acho. O cliente tem sempre razão? Cara, 99% sim. Porque, sabe o quê? Eu já vi muito absurdo, ele falar muito absurdo. Mas eu falo, boa ideia. Uhum. Eu vou pensar nisso que você está falando. Como que eu não tinha pensado nisso ainda? Eu tenho uma cantina italiana, eles falam às vezes para pôr espetinho, pastel. Eu falo, pô, boa ideia. Então, eu não fico brigando com o cliente. Eu não sou desse time. Eu falo para os garçons e para os chefes, se ele quiser fazer diferente, algum prato nosso e tiver nosso alcance, a gente pode fazer sem problema nenhum. Então, entendeu? A construção de novos pratos é uma ideia geral. Tipo, Isso acontece também. Teve lá um campeonato de home ops, né? Hoje eu não trouxe home ops aqui, mas tem a cebola em conserva. Nosso campeonato de home ops foi ideia dos clientes lá legal. Que ficavam... Ali tem uma brincadeira no Canabenta, que quando é aniversário a gente manda um home ops e uma pinga para a pessoa de cortesia, né? A maioria não acha graça. Mas a gente se diverte, os amigos se divertem. Claro, ame ou deixe, né? O home ops é meio contraditório. Claro que é. Mas a gente se diverte muito e isso vai fazendo toda uma lenda, né? Do bar. E a construção dos pratos é uma coisa a cargo de você ou os chefes também constroem os pratos? Como é que é um trabalho que há várias mãos, né? Por quê? Porque a gente participa de muitos eventos, festivais. Por exemplo, Curitiba tem o famoso festival Curitiba Honesta. Tem o Festival da Carne de Onça, tem o Festival Pão com Bolinho, o Festival do Parmegiana, da Lasanha. Então, cada edição você cria uma receita nova. Então, eu já fiz a carne de onça sem o pão. Eu coloquei batata embaixo. Legal. Depois teve um ano que eu coloquei com pepino. Aí teve um ano que eu enrolei, até foi receita de um cliente. Mas eu vou dizer aqui, se ele me escutar, né, é bom que ele saiba que não foi a minha receita. Mas eu gostava muito. A carne de onça, você pega o pão, assim, você compra ele fatia, assim, para fazer sanduíche, assim. E você compra ele em fatia, põe a carne de onça, enrola e corta igual sushi. E fica bem gostoso, bem bacana mesmo. Come com hashi, molha no shoyu. Legal. Bem diferente. Bem diferente. Não está dentro das especificações da nossa IG da carne de onça, mas... Já que é para fazer alguma coisa diferente, né? Então, todo festival a gente cria uma receita nova. Todo chefe que chega na casa quer colocar uma receita nova. Torresmo de rolo, puxa vida, então vamos pôr. Você quer pôr? Vamos pôr torresmo de rolo. E nisso a gente vai acertando pratos emblemáticos que tem a mão de muito chefe bom que já passou ali. Aliás, um abraço para todos os chefes que já passaram pelo Canabenta. São especiais, estão no meu coração. E como manter a essência do bar durante tanto tempo? Assim, né? Já são 18 anos, então... Só tem um jeito de manter a essência do bar. Você estando presente, estando escutando os clientes e ter uma cultura, um procedimento, ter isso tudo anotado, né? Que seria missão, visão, valores. É um pouco assim, da administração moderna, mas se você tiver isso tudo assim,
bem anotado mesmo. Até o registro fotográfico ajuda, né? Para quem é menos organizado, só as fotos já ajudam. Então eu tenho foto desde a construção. Legal. Meus filhos lá dentro com a marreta quebrando parede. Então a gente tem dos primeiros cardápios, das primeiras cozinhas, as potes de conserva no balcão. Então esses registros fotográficos também servem como manual de como o bar tem que ser e como que ele tem que ser preservado. Quando a gente começa, às vezes troca o gerente, Sim. Como eu disse, o chefe, o gerente, a gente contrata pessoas de excelente nível, eles sempre querem inovar. Então a gente mostra as fotos, como é que tem que ser para manter a tradição, né, do bar, como ele se manteve esses 18 anos. Manter a tradição, mas tendo inovação, mas manter a tradição. Ter esse equilíbrio. Exatamente. E qual o diferencial que você acha do bar do Cana Benta para os outros bares de Curitiba? Veja, Curitiba é uma terra muito generosa de bons bares e boa gastronomia. Os bares de Curitiba são espetaculares e tem, não diria milhares, mas centenas de bares bons. E restaurantes também. A gente é muito conhecido pela gastronomia, né? Então, todos os dias eu acordo e falo, abriu mais um bar. Abriu mais um bar. E digo mais, são bares bons, espetaculares, com petiscos bons, com chefes bons. Então, o meu desafio é manter a nossa comida simples e bem feita. O bar ele é simples. Se você olhar em detalhes, assim, até o chão, as cadeiras, você vai ver a decoração, é tudo muito simples. O copo que usa, né? Do tipo de cerveja, 600 ml. Então, é a simplicidade. Como eu disse, né? Você tem que fazer amizade com o garçom para ele te atender. Então, essa simplicidade toda que você vai acabar falando, poxa, eu estou num boteco de verdade, né? Não é um boteco gourmetizado. Esse aqui é um boteco raiz mesmo, de verdade. Tem fila no banheiro, aquelas coisas. Tem toda essa tradição e essa simplicidade. Esse é o diferencial nosso ali. Legal. E eu vi que na foto anterior que tinha alguns drinks também. Eu vi a caipirinha. Quais os outros drinks tem? Tinha, acho que é a Aperol Split, não sei se é esse aqui. Ah, é. Os bartenders, tem alguma carta de drink? Tem. Os bartenders têm hoje... Na verdade, a indústria toda da cerveja, dos destilados, eles são muito fortes. E eles trazem muita coisa para a gente desenvolver. Então, eles trazem curso, eles trazem receitas, eles trazem equipamentos, é baldinho, é mexedor, é tapetinho para isso. Tem sempre uma novidade, né? Então, os bartenders, né, eles sempre estão trazendo drinks novos. Legal. E a gente tem que manter a equipe motivada, né? No verão, você vai para os drinks mais refrescantes. No inverno, você tem que pôr quentão com gemada. Você tem que ter essa flexibilidade, tem que ter cabeça aberta mesmo, querendo ser tradicional. Você não pode ser uma pessoa sem graça, né? Sim. Você tem que surpreender, você tem que ter uma novidade. Novidade sempre é bom entrar em público. Novidade tem que ter. Se você abrir rede social ali e só ver a mesma coisa todo dia, fica sem graça, né? Então a pessoa tem que criar. Daí a carne de onça, por exemplo, em Curitiba, eles criaram carne de urso, que é com linguiça blumenau. Aí tem a carne de salmão, que é com salmão, tartar de salmão. Legal. Tem a de linguiça, tem uma meia dúzia de tipos diferentes. Eles criam, eles inventam. E tem todo o meu apoio. Como eu disse, a gente tem hoje, a carne de onça tem 2 IGs, esse prato, curitibanas. A broa de centeio e outra a carne de onça. Então, Curitiba é uma das poucas cidades que tem 2 IGs, né? Eu acho que Capital é a única que tem 2 IGs. A broa de centeio e a carne de onça. Então, ela tem uma receita, que é azeite, sal, pimenta, cebola e cebolinha. E mostarda escura. Mostarda escura. Broa de centeio e tal. Então, essa é a receita original. Para você fazer parte e poder chamar de carne de onça. Tem que ser desse jeito.
Mas as pessoas inventam, você vê, faz malabarismo, vai na mesa, põe páprica, conhaque, coentro, não sei o quê. E tá tudo bem. O que importa é a alegria, é a festa, é o entretenimento, né? Sim. A gente tem que estar sempre divertindo. O boteco é um lugar para divertir, para entreter as pessoas, para agregar, para ter troca de ideias, né? Sim. E para isso as pessoas têm que estarem felizes ali, sendo bem atendidas, sendo acolhidas com carinho. Legal. E é o prato mais vendido, a carne de onça, ou qual é o prato mais vendido da casa? Olha, a carne de onça fica entre os mais vendidos, torresmo. Aí a gente tem um prato muito lindo lá. Não sei se foi mandada a foto, mas se não, a gente pode ir atrás dessa foto. Ou você que está nos escutando, pesquise. A torre de petisco do Bar Canabenta. Torre de petisco. Essa torre de petisco eu tenho uma história também bem bacana, que minha esposa tinha um café, Sim. bistrô, muito chique, e ela viu aquelas bailarinas de servir petit four, assim, docinhos. Sim. É uma bailarina, são 3 andares de pratos, assim. E ela falou, Délio, eu vou fazer uma dessa, vamos fazer uma dessa, vamos criar uma dessa lá pro bistrozinho dela, o café dela. A gente fez, criamos e ela tem que ser toda em inox para ir para a máquina de lavar. Tem que ser bem apertada, bem forte, bem sistemática. E deu certo, ficou um projeto bem feito. Eu e minha equipe, né? Porque eu às vezes só tenho a ideia. Na verdade, nem foi minha, foi dela. Aí ela acabou fechando o bistrô dela. E eu falei, e agora? Tinha lá 20 daquelas bailarinas de inox super bem feitas. Eu falei, vou levar para o Canabenta. E vou fazer a torre de petisco do Bar Canabenta. Deixa eu ver se tem alguma mesa aqui. Não tem. E essa torre de petisco, eu falei, embaixo eu vou pôr mais carboidrato, que é mais volumoso e mais barato. Uhum. Aí eu vou diminuir para as proteínas menos volumosas e menos baratas. E em cima as mais caras, vamos supor assim. Então embaixo é polenta frita, mandioca frita, batata frita. Aí no meio, frango frito, que é mais barato. E em cima o torresmo, que é mais caro. Mais ou menos isso. E deu muito certo. Ah, que legal. Dá um trabalho desgraçado de fazer, porque você tem que fritar 6 coisas, 6 fritadeiras ali. Aí você vai montar, é bem difícil. Mas a gente conseguiu e é um sucesso já praticamente desde o começo. Essa torre de petisco do Bar Canabenta. Pesquisem aí que vocês vão adorar. Mas não copiem, o pessoal adora copiar a gente. Pesquisa, mas não copiem. E você contando essas coisas, tem alguma história inusitada que aconteceu no Canabenta que só quem está no Canabenta sabe? Ou algum cliente folclórico? Alguma coisa divertida? Olha, tem bastante, né? Eu, nesses 20 anos, todos os dias, quase, exagerando um pouco, eu sou meio exagerado, as pessoas falam assim, ó, eu conheci minha esposa no Canabenta. Eles falam, eu escuto bastante. Eu fiquei noivo no Canabenta. Ou eu assisti a Copa de 2008 no Canabenta, 2014 no Canabenta. Então, acontece de muita gente falar de eventos da vida dela no Canabenta. Copa do Mundo, né? A gente está em época de Copa do Mundo, né? Trouxe até essas bandeirinhas aqui. Muitas Copas do Mundo a gente já teve e sempre é o ponto mais chamativo, não vou dizer mais, né? Um dos pontos fortes da cidade para a Copa do Mundo é o Bar Canabenta. Copa do Mundo, conhecer namorada, lá é um bar bem, assim, para paquerar, é bem forte para isso. E agora já há uma renovação do público, porque nesses 20 anos muita gente se conheceu lá, casou e teve filhos. E já estão levando os filhos para lá. Então, essa renovação de público é bem bacana e presente. Então, já está vindo uma nova geração de público. Legal. Outra coisa muito bacana também que acontece com o home office, que devia estar bem aqui, mas não está. O home office é uma tradição curitibana também, do alemão, assim como tudo isso que você está vendo aqui é meio alemão, daquela região ali da Europa. Sim. O home office é uma coisa que se vê muito, sabe aonde?
nas famílias curitibanas. Então a gente vê muito pai comer com o filho e com o neto, o vô comer com o neto, o pai com o neto. Então a esposa comer com o namorado. Então é uma tradição família curitibana. Eu acho bacana falar isso porque às vezes as pessoas acham que é só o cachaceiro, né? Eu adoro cachaça. Eu sou de Minas, eu tomo cachaça, eu destilo cachaça. Tem muita cachaça no seu bar? Tem bastante. E a outra, bastante cachaça, inclusive paranaense, que tem várias cachaças boas. Outra coisa, você perguntou, fato curioso, é que teve uma fase que eu comprei, porque minha família sempre destilou cachaça, né? Sim. Eu comprei um alambique de 50 litros, né? A panela que chama. Comprei e eu destilava a nossa cachaça mesmo. Que maneiro. Mas sabe o que acontecia? Por que eu não dei continuidade? Porque ela ficava caríssima. Porque a cachaça só é barata se você tiver uma cana barata. Porque fazer 50 litros de garapa e comprar na esquina, você vai pagar mais caro do que qualquer além do trabalho, vai ser bem complicado. Whisky 50 litros. 50 anos, né? Então, eu comprava a garapa, daí um amigo meu que é produtor de cachaça falou, Délio, é inviável você comprar essa garapa na moenda ali da esquina, né? Pagar o preço de Curitiba. Ele falou, pode fazer com açúcar mascavo que vai dar certo. E assim eu fui fazendo, mas mesmo assim ficou inviável. Mas deram boas fotos. Foi bem bacana. E outra, a cachaça também, ela sai do alambique, ela não sai tão boa. Aí você tem que guardar ali, no mínimo 1 ano. Tem que ficar em repouso. Repouso, de preferência num barril de uma madeira brasileira, como um burana, amendoim, jequitibá. E depois disso, ela vai ficando inviável e muito cara. Por isso que é importante valorizar o produtor. Seja o produtor de queijo, o produtor de embutidos, o produtor de cachaça. Tudo isso dá muito trabalho. Então, quando você vê lá um bacon, um guanciale, uma cachaça custar R$100, R$200, um queijo mesmo. Cara, já viu um queijo como... Você faz ele em um dia ali. Só que daí ele é bem sonso, assim, um frescal. Depois, para ele envelhecer, para curtir... A maturação é complicado, para ficar na temperatura certa, para ficar bom. É bem difícil. Tem que valorizar muito o produtor, né? Porque realmente é difícil. Você falou de história. Eu tenho uma história com Canabenta do nosso bar. Não, é coisa até rápida. Um amigo nosso estava saindo do nosso bar, falou, vou lá no Canabenta, vai ter uma confraternização. E aí ele foi. Só que aí depois de, sei lá, 3 horas, começou a chegar o Uber lá no nosso bar. Ele estava pedindo Uber lá do Canabenta, lá pro nosso bar. E estava chegando Uber atrás de Uber. Eu falei, gente, mas por que tem um monte de Uber aqui? Ele falou, é pro Douglas. Eu falei, gente, mas o Douglas está no Canabenta. Aí eu falei, não, porque ele está pedindo para cá. Então ele pediu uns 3 ou 4 Ubers lá, sendo que ele estava no seu bar, pedindo para o nosso bar querendo ir embora e não conseguia. Não, tem. O álcool é inimigo da perfeição. Aí tem um cliente lá que ele ficava até fechado, aí ele começou a ficar amigo dos garçons e ele não queria ir embora, como eles brincam, né? Inimigo do fim. E ele... Cara, acredito que ele varria o bar com os clientes. E a gente varria a calçada. Varre até hoje a calçada, né? Em respeito aos vizinhos. A hora que fecha o bar. Cara, ele varria a calçada, varria o Canabenta, levantava as cadeiras. Ele era bem doidão mesmo. Ou era ou tava. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria saber, para encerrar, o que você acha mais legal de ser dono de bar e uma das piores coisas para ser dono de bar? Não, mais legal é conversar com pessoas alegres, felizes, conhecer pessoas que estão a fim de confraternizar, trocar experiência, trocar vivência. A mais legal é conhecer pessoas mesmo. E geralmente pessoas que estão a fim de se divertir, contar uma boa história, como eu, graças a Deus, vim aqui para isso, contar uma história bacana. E contar também tem que escutar, né? Sim. A pessoa não pode só falar. Então você Acho que tem uns que vão só para falar mesmo, né? Então essa é a parte mais legal, é conhecer pessoas e conhecer histórias bacanas, né? Pessoas que viajaram o mundo inteiro, pessoas... Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, conta um pouco da sua história. As pessoas adoram qualquer pessoa em qualquer lugar. Se você pede para a pessoa contar um pouco da história, pode ser de qualquer nível social ou de estudo. Todo mundo tem alguma história para contar. A pessoa adora contar a história, como que você começou a fazer isso, aquilo.
Então essa é a parte mais bacana que é conhecer pessoas interessantes, bacanas, diferentes. A parte mais difícil vai ser sempre a parte financeira. Por isso, eu já falei um pouco e vou dizer de novo. Meu conselho para todo dono de bar: fazer as contas na ponta do lápis, levar tudo calculadinho, fazer a ficha técnica dos pratos, fazer direitinho, pagar seus impostos, pagar seus funcionários. E a última, talvez, conselho que eu dê para um dono de bar é guardar dinheiro, porque você vai precisar. Vai ter um momento de crise, você vai precisar. Ou crise, ou quebra alguma coisa dentro do bar. Claro. Né? Sempre tem que consertar alguma coisa. Toda semana a gente vê um bar que pegou fogo, um bar que caiu o teto, teve algum probleminha. Às vezes vem uma pandemia, às vezes um problema na família. Então, faça seguro e tenha dinheiro guardado, porque você vai precisar. A parte financeira é o calcanhar de Aquiles de todo dono de bar. Bom, então é isso. Um brinde esse papo. Um brinde, saúde. Saúde, Viva. Valeu, obrigado. Estamos aqui terminando mais um Sexta de Boteco. Até a próxima, aqui na TV Pinha. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu, galera.